E aí, Cris, tudo bom? Tudo e tu? Maravilha, graças a Deus, tudo ótimo. Pessoal, eu e a Cris hoje, como a gente anunciou, vamos falar sobre liderança de propósito. Sejam muito bem-vindos a essa live que faz parte do programa Shark Talks. E eu queria já começar pedindo para a Cris se apresentar. Eu vou me apresentar logo, né? Para quem tem gente que está chegando aqui através da Cris, eu sou o Diogo Francisquini, sou conhecido como Diogo Shark. Sou treinador de equipe de vendas, sou mentor de gestão de vendas e empreendedor também. Também atuo ativamente tanto como com vendas quanto com gestão de vendas. Então, eu pratico muito e viajo esse Brasilzão aí todo também treinando, ensinando e trocando ideia, trocando conteúdo com profissionais de venda e líderes também de equipes de vendas. E eu queria que a Cris se apresentasse também, Cris Faria, que é presidente da BRH Floripa, dentre tantos outros predicados aí que ela mesma vai falar. Cara, essa é sempre uma pergunta interessante, né? Uma pergunta curiosa. Esses dias, aí, inclusive, eu fiz uma enquete aqui pelo Insta e tal, falando o seguinte: diga quem tu és sem dizer a tua formação e nem o que tu faz. Interessante, E aí? interessante. E aí eu Eu sou o cara do tubarão. o cara do tubarão. Eu sou a menina de gente. E Aí, aí tem uma frase lá que eu gosto de falar que eu sou uma pessoa apaixonada. Apaixonada pela pessoa que eu me tornei, apaixonada por tudo aquilo que eu aprendi, ansiosa de vez em quando, medrosa às vezes, atrevida muitas vezes, autêntica muitas outras, sincera, transparente. E, além disso tudo, sou educadora física, que é a minha primeira formação lá atrás, legal. dei aula há muito tempo, administradora, pós-graduada em psicologia, analista comportamental, estou como presidente da BRH de Florianópolis, sou consultora, desenvolvedora é ótimo, né? Treinadora de líderes e tenho uma paixão por gente fora do normal. Então, um pouquinho de mim, assim, simples e um eterno aprendiz. Aliás, oi para todo mundo que está aqui. E aí? Legal, que bacana. Muito, muito bom. Adorei sua apresentação e realmente foi dentro daquilo que você propôs, né? Eu vou me preparar para uma próxima oportunidade, fazer uma apresentação dentro dessa pegada aí, me apresentar sem falar no que eu trabalho, qual é a minha formação. Gostei bastante. E vamos falar sobre liderança, né, Cris? É um tema que a gente tem tido oportunidades de trocar ideias sobre isso, né? Tivemos oportunidade de bater papo sobre isso, né? Quando nos conhecemos, inclusive em eventos, né? Fazendo atividades juntos. E eu acho que a gente tem uma visão muito parecida, né, no que diz respeito à liderança e que diz respeito à evolução, né, do processo de liderança, dos processos de liderança. Então, vamos trazer do tema, né? Gente, foi a Cris que propôs o tema dessa live de hoje, né? Liderança de propósito. Me fala aí, como assim liderança de propósito? Inclusive, até deixa eu falar, né? Porque não guardo segredos. Quando a gente foi fazer uma fala prévia aqui, o que, que precisa ter e tal, nessa live. Aí eu fui explicar para o Diogo, assim, ele falou, não fala não fala não, senão tu vai estragar a surpresa. Então, vamos lá. Primeiro, antes de falar sobre liderança de propósito, vamos falar sobre propósito. Porque é uma palavra que caiu na boca do povo, né? Caiu na boca do povo, virou senso comum, todo mundo fala de propósito. Tem algumas pessoas que falam muito bem sobre propósito, na essência da palavra, que estudaram sobre. Outras pessoas Uhum. acham que sabem alguma coisa sobre propósito ou já leram algo. E é importante a gente trazer essa palavra. E tem uma grande amiga minha que, para mim, é uma das pessoas que mais fala sobre e fala muito bem, que é a Branca, que é aqui de Campinas, inclusive, que ela traz uma analogia que fala o seguinte:
Pensa que quando a gente topa com alguém na rua, a gente esbarra e fala o seguinte: ops, não foi de propósito. Ops, não foi por querer. Ops, não tive a intenção. Então, quando eu falo que não tive a intenção, não foi por querer, não foi de propósito. Na vida, quando eu vivo uma vida sem propósito, ops, topei na vida, né? Ops, não foi de propósito, foi sem querer, não tive a intenção. Agora eu quis trazer isso para a liderança. Topei na liderança. Ops, não foi por querer, não foi de propósito. E ser um líder de propósito é ser um líder com intenção. Um líder que teve a intenção de ser. Ele quer ser. Ele tem a intenção de. Então, ele se prepara para isso. Tudo que ele faz, as coisas que ele vive, aquilo que ele fala, os processos que estão ali na frente dele, são de propósito, são com intenção, são porque ele quer, são com a intenção de chegar em algum lugar. E aí é por isso o líder de propósito. Um trocadilho aí que faz sentido quando a gente traz o sentido da palavra. Cris, você já explodiu minha cabeça com uma coisa aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Eu quero ser líder de propósito. O que leva as pessoas a quererem ser líderes, né? Talvez esse seja um bom ponto de partida que tem tudo a ver com isso que você falou. Porque, veja, boa parte das pessoas que trabalham, seja lá na área que for, elas buscam algum tipo de ascensão profissional. E em muitas áreas, o se tornar líder é o sinônimo de ascensão profissional que essas pessoas conhecem. Então, muitas das pessoas que acabam se tornando líderes não se tornam líderes de propósito, porque existe uma intenção clara e real em se tornarem líderes e agirem como um líder deve agir, fazerem o que o líder deve fazer. A intenção é de ter ascensão profissional. E só que como na maioria das organizações a ascensão profissional é vertical, né, não existe a ascensão horizontal, onde você pode evoluir e crescer mais dentro daquela função, a gente tem um mundo cheio de líderes sem propósito, líderes sem querer, líderes sem intenção, né? E o quanto isso vai impactar lá na frente, né? Porque eu acho que tudo que a gente for conversar daqui para frente agora vai esbarrar na questão do propósito. E talvez muitos erros de liderança que são cometidos, talvez não seriam cometidos se houvesse o propósito por trás daquele trabalho, né? Daquele líder. E existe uma intenção na vida e uma intenção dentro de uma organização. E aí, se tu me permite, eu quero trazer um pouco de contexto aqui para essa fala. E se por acaso eu fugir muito, tu me puxa para cá, tu me puxa de volta. Manda bala. Vou começar a viajar muito, me puxa para cá de volta. E aí a gente precisa voltar para o ponto de ascensão profissional versus liderança. Na vida, a gente pode ocupar duas cadeiras. A gente pode ocupar a cadeira de protagonista e a gente pode ocupar a cadeira de plateia, né? A gente pode ocupar aquela cadeira que toma a decisão, que lidera a sua vida de propósito, e a gente pode ocupar aquela cadeira de que vou ver aquilo que acontece, com as coisas que acontecerem e tá tudo certo, né? Uma coisa é fato, eu sou responsável por todas as decisões que eu tomo, inclusive as que eu não tomo, porque também é uma decisão. Eu decido quando eu não decido, então eu decido não decidir. Eu decido outras pessoas decidirem por mim. E isso é uma decisão. E muita gente não se dá conta disso. E aí as consequências eu preciso lidar. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo, inclusive aquelas que eu não tomo, que eu deixo de tomar, e sou prisioneiro de todas as consequências, inclusive daquelas decisões que eu não tomo. E isso é na vida. E quando a gente vem para cá, pensa que quando a gente nasce, lá quando a gente já nasce pensado. A gente não escolhe nem o nosso nome. Eu não escolhi o meu, tu não escolheu o teu, né?
Alguém já Verdade. pensou o nosso nome? Alguém já pensou a nossa vida? Alguém já idealizou tudo aquilo que queria pra gente, a nossa profissão, tudo aquilo que a gente, toda aquela carreira que a gente deveria viver, toda aquela vida que a gente deveria viver? E aí a gente entra num processo de confusão. Será que é isso que eu quero? Será que não é? Eu faço isso porque eu quero? Eu faço isso porque outra pessoa quer? Eu faço isso porque de verdade é a minha decisão? Eu decido isso porque eu quero agradar alguém? E aí a gente começa a entrar num conflito que a gente nem se dá conta que está dentro desse conflito de vida. E quando eu decido tomar as rédeas da minha vida, opa, preciso começar a decidir alguma coisa por mim, baseado naquilo que eu quero, eu começo a liderar a minha vida de propósito. Eu começo a assumir as rédeas da minha vida, porque eu quero com intenção. E para isso é preciso clareza. Beleza. Vamos lá para o mundo corporativo, né? É para lá que a gente precisa ir. Quando eu chego lá, também existe um senso comum. Por senso comum, ascensão profissional, sucesso de carreira, significa galgar espaços maiores, significa galgar cadeiras maiores. Mas isso por uma convenção social. Mas se eu for olhar para a pessoa por aquilo que ela de verdade quer, será que é isso que eu quero? E aí, às vezes, quando eu pulo para essa cadeira, ou quando eu sou convidado para assumir essa cadeira aqui, aí eu fico naquela, pô, vou porque isso significa que eu tenho sucesso profissional, que eu terei sucesso profissional. Mas será que eu estou indo porque eu quero ou eu estou indo porque, por senso comum, eu deveria ir? E aí, muitas vezes, eu acabo indo para um lugar que eu não quero estar, acabo fazendo um monte de cagada porque eu não tenho a intenção de ser, e ninguém acorda pensando assim, pô, hoje eu só vou fazer cagada durante o dia. Hoje eu vou passar o dia fazendo coisa errada. Hoje eu vou passar o dia fazendo o que não deveria fazer. Ninguém acorda com essa intenção. E aí, quando Exato. a gente fala de mundo profissional, a gente construir esse mundo aqui é uma decisão também nossa. E fazer isso com intenção é liderar a sua carreira de propósito, ou para cima, ou se especializando onde está. Porque eu posso me tornar um especialista também. E eu não preciso ir para cima, eu posso ficar aqui, no lugar que eu estou e me tornar o melhor que eu posso ser nesse lugar aqui, ser feliz aqui. E felicidade é ciência. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão é mais uma hora. Se eu começar a falar da ciência e felicidade. Mas falando de liderança no mundo corporativo, ter a intenção de liderar, eu já começar a construir isso desde da vida para cá. E eu querer assumir cargos, agora falando de cargo, função, de liderança, já é fazer isso com intenção. É eu começar a agir como líder. Se eu quero uma função, um cargo líder, na vida eu já preciso agir como um líder. Isso é liderar de propósito. Porque eu não preciso de um cargo para liderar. Eu posso liderar a minha vida, as pessoas que estão perto de mim. Eu posso, até dentro de uma organização. Por exemplo, quando a gente vai implementar um projeto, eu já implementei projetos que deram muito errado. E eu já implementei projetos que deram muito certo. E os projetos que deram certo, eu trouxe para perto, antes da implementação, influenciadores, que são esses líderes que não têm cargo, mas eles são líderes, porque eles influenciam pessoas. Então, essas pessoas a gente traz para perto para poder o quê? Liderar o projeto. Então, liderança tem a ver com cargo, mas tem a ver também com a intenção. A intenção de ser, a intenção de liderar, de influência. Ou seja, né, então você tinha líderes, você encontrou líderes de propósito que, embora não exercessem cargos de liderança, mas eram líderes de propósito, tinham essa intenção de liderar, né, isso de alguma forma eles faziam bem, e você trouxe para que dessem um suporte e embasassem a sua liderança. E é interessante isso, o como
Porque às vezes quando a gente fala, traz um conceito como esse, sempre vai ter aquele pessoal que vai falar, essas conversas, líder de propósito, parece essas conversas, todo respeito aos coaches, mas parece papo de coach, né? E ó, um abraço, um beijo para meus amigos coaches, mas isso é muito floreio, né? Isso é conversinha para vender livro e tal. Mas na real, é incrível como os líderes, que são líderes de propósito, essa liderança flui de maneira natural e eles conseguem, com muito mais naturalidade, com muito mais fluidez, conquistar a atenção e a confiança dos times. Recentemente eu postei no Instagram uma frase da Margaret Thatcher, que eu adoro essa frase, que ela falava, foi até o que gerou a gente vir fazer essa live aqui, né? Ser líder é como ser uma dama. Se você precisa falar que é porque você não é. Então, eu acho que tudo a ver com isso. E isso compromete. Eu tive contato, tive experiência de estar ao lado tanto de líderes de propósito, como de líderes que estavam líderes, estavam em cargos de liderança porque queriam ascensão, porque queriam ganhar mais, enxergavam isso. E o esforço que eles precisavam fazer para se manterem e para tentarem obter movimento, romperem inércia nos times, tentarem alcançar algum tipo de resultado, era brutal, era absurdo, era incrível. E as coisas não fluíam, né? É visível, você sente no ar o clima, o ambiente de um lugar onde o time é liderado por um líder de propósito ou por um líder de. Eu queria até encontrar um termo para ser antítese do líder de propósito. Não sei se tem um termo para isso. Um líder Para de isso quê? conveniência, não sei. Para o que seria o oposto de um líder de propósito, né? O que O seria o oposto líder, de um líder? o líder Acho que o cara não é aleatório, nem sei líder, lá, né? sei lá. Acho que não dá nem para chamar de líder, né? Não Não dá, dá. não dá nem para chamar de líder. E quando a gente fala de mundo corporativo, muita gente procura separar, né? Porque na empresa de um jeito, na vida de outro jeito, mas de fato a gente externaliza aquilo que está aqui dentro, né? E dentro de uma organização, e aí agora falando de empresa a empresa, né? Agora a gente está falando de cargo de liderança. Eu quero ser um líder de propósito, fora aquele papo todo de abraçar árvore, toda aquele conceito bonitinho que vem junto com a palavra. A gente está falando de organização, a gente está falando de uma empresa que precisa ficar de pé, uma empresa que precisa pagar salário, uma empresa que precisa gerar lucro, uma empresa que precisa, que tem fins lucrativos. E para isso ela precisa de pessoas, né? E quando eu falo de pessoas, o cuidado com as pessoas não é porque é legal cuidar de pessoas. Pessoas felizes trabalham mais e melhor. Pessoas engajadas, elas geram mais lucro, elas produzem mais. Só um parêntese, sem querer te cortar, mas a gente corta só um parêntese. Os suíços já descobriram que as vacas produzem leite melhor quando elas estão mais felizes. E são seres, são animais, né? São seres. Você imagina o ser humano, né? Que tem cognitivo mais desenvolvido. Eles botam as vacas para ouvirem música clássica e terem um leite feliz. E você vê, tem leites que você compra que tem escrito na embalagem, produzido por vacas felizes. Já se pensa, já existe consciência de para animal. O Fred Kaufman, ele traz um número muito interessante, assim, ele faz uma comparação de uma empresa sem engajamento a um forno que dissipa energia. Então, uma empresa que não tem o engajamento das pessoas é como um forno que dissipa 85% do calor. Agora, pensa que tu coloca alguma coisa lá para cozinhar em que o calor ele está dissipando 85% ali de energia. Cara, vai demorar muito mais. E aí tu vai baixar a produção, vai demorar muito mais para rodar. Então, quando eu assumo a função de liderança, quando eu assumo ali o cargo de líder, eu preciso ter na cabeça que eu não estou só ganhando mais, que eu não estou só ali para ascensão de carreira, que eu estou ali com uma responsabilidade.
E eu tenho que ter essa responsabilidade comigo. E a responsabilidade que eu preciso levar o meu time para o propósito, para a intenção da empresa, da organização. Porque senão eu vou para ali, eu vou ganhar mais e vou picar a mula. E aí eu tenho o meu trabalho e eu tenho a minha carreira. E a forma como eu ajo numa determinada situação na vida é a forma como eu ajo na vida. E se eu não tenho comprometimento, e se eu não tenho a intenção de fazer o melhor que eu posso onde eu estou hoje, eu não tenho esse mesmo comprometimento na vida. Aí, às vezes, as pessoas perguntam: ah, por que as coisas não dão certo? Ah, é porque eu não tenho sucesso? Ah, porque eu não chego onde eu quero? Será que... Onde que está o problema, né? Porque eu sou a única pessoa que eu carrego comigo o resto da vida. As pessoas passam, as empresas passam, os relacionamentos fluem, uns ficam, outros vão, mas eu sou a única pessoa que está comigo desde que eu nasci. E sou eu que vou me carregar o resto da vida. Isso é verdade. E aí, pensando num desafio, né, você trouxe o Kaufman, e ele fala muito de um desafio quando a gente tem uma equipe, né, um desafio para os líderes. Quando a gente tem uma equipe, você imagina, tem equipe, tem líderes que pensam, não, eu vou estimulá-los a alcançarem resultados individuais, porque se todos da equipe conseguirem alcançar resultados individuais, eu vou ter um resultado coletivo positivo. Só que aí, por outro lado, você não tem cooperação entre times, entre pessoas, você não consegue estimular, cria uma competição interna que muitas vezes não é saudável, isso pode trazer prejuízo. Por outro lado, existem outros que estimulam, não, eu acho que tem que haver um trabalho, um foco no resultado global, no resultado do time. Só que se você investe em promover o resultado do time, você sempre vai ter aqueles que vão estar relaxando, entrando em algum tipo de zona de conforto, porque sabe que tem outros que vão ali carregar, tipo o trabalho em equipe na época de escola, né? Então, qual é essa fórmula? Né? Eu já tentei encontrar essa fórmula. Quando eu escrevi meu livro, sobre gestão de equipes de vendas, eu bolei uma fórmula com percentuais, mas também não sei se é o melhor caminho, né? Não sei se é a melhor maneira, onde você teria percentual relacionado ao resultado pessoal, percentual relacionado ao resultado do grupo, percentual ao atingimento de meta global da empresa, e compunha aí um misto. Ele só receberia o variável dele por completo se todos esses pontos tivessem sido atingidos. Mas ainda assim é um desafio, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como incentivar o desempenho, o resultado, a ambição, né? E aí, trazendo até um pouco para a liderança em equipes de vendas, como estimular essa ambição de querer conquistar o resultado, mantendo um clima de cooperação também. O que você acha disso? Porque eu considero esse um dos maiores desafios de um líder hoje. Né? O primeiro é justamente você conquistar a confiança e a cooperação do time, né? A confiança e o engajamento do time. Eu acho que o fato de você ser um líder de propósito, eu acho que você já traz uma verdade com você, e essa verdade ela contagia, né? É muito mais você conquista a confiança, né, de uma equipe muito mais pelos seus atributos morais do que pelos seus atributos formais, né, de autoridade. Mas agora o desafio de ter essa galera produzindo em alta, como é que a gente estimula isso? É individual, estimula o coletivo? Essa é a resposta de $1 milhão. Sabe que é um desafio. O que eu acredito, tá? Eu não tenho essa resposta. E eu acho que eu já vi muita coisa funcionar e eu já vi muita coisa não funcionar. E eu já vi, por exemplo, projetos em que o match é que é o sucesso do negócio. O que é o match?
o match da pessoa que eu jogo para dentro de um determinado projeto ou para dentro da organização com aquilo que a organização prega. Qual que é o grande problema? E aí, claro, a resposta seria aliar o estímulo, a recompensa individual com a recompensa coletiva para que haja esse match coletivo. Mas qual que é o grande problema? A empresa não tem clareza do que quer. É de cima para baixo. E isso tem a ver com cultura. E aí tem muita empresa que tem a sua cultura muito bem desenhada lá numa apresentação de PowerPoint, lá na parede, bonitinho. Na parede. Mas a cultura não é aquilo que se fala, né? A cultura é aquilo que se faz. Eu já ouvi, já fui trabalhar em empresas, por exemplo, que tinha uma cultura, falava, né? Que tinha uma cultura porta aberta, né? Que não, aqui pode bater na minha porta, que todo mundo tem acesso, que eu ouço todo mundo. E eu vi isso do CEO da empresa. Mas, cara, para chegar no cara, tinha que falar assim, ó, com umas 3 secretárias, sabe? A porta vivia fechada. Então, não era bem cultura porta aberta. De gerentes, por exemplo, também de falarem para a equipe, porque a cultura tem a cultura da organização e a cultura do time ali, né? Aquilo que se prega dentro do próprio time. Como que funciona esse time aqui, né? E aí, gerente falar, não, aqui eu sou super aberto, pode chegar para mim e falar mesmo aquilo que precisa, que eu preciso melhorar, sou super aberto a feedback e tudo mais. Mas, porra, tu vai falar pro cara, ele fica de cara virada assim uma semana. Então, não é bem assim, né? E é isso que as pessoas pegam para si como verdade. Não é aquilo que se fala, né? Mas é aquilo que se vivencia. Então, não adianta a empresa falar que estimula se de verdade, na prática, não é isso que acontece. E eu já vi também, inclusive numa empresa, em que foi cortado metade do salário das pessoas, porque a empresa estava passando por uma dificuldade, a empresa não queria demitir ninguém. Isso foi há uns 10 anos, mais ou menos, a empresa não queria demitir ninguém. E todo mundo ficou felizaço, sabe? A empresa deu um tempo de 3 meses ali para as pessoas organizarem as suas finanças e tal, e as pessoas não saíram da empresa. Match, sabe? Cultura. É transparência. Quando existe a transparência, pensa que as pessoas, elas se dedicam, a grande maioria, tá? Porque toda e qualquer forma de generalização, ela não é muito inteligente, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas se dedicam a missões. E a maior angústia do ser humano é eles não... É o ser humano não fazer a diferença no mundo, né? É ele não ter algo a mais pelo que viver, é ele não ter uma missão maior. E hoje a gente está vendo isso no mundo do trabalho já. As pessoas elas já estão querendo ganhar menos por uma empresa onde se trabalha melhor, com um clima melhor, com benefícios não tangíveis melhor, né? Com remuneração não tangível melhor. Com um clima melhor, com um engajamento maior, mas com um salário menor. Porque as pessoas, durante a pandemia, se deram conta de que conseguem viver com menos. Outras não, né? Mas uma grande parte das pessoas, sim. Então, a gente já começa a ver esse movimento. Então, se a gente não arruma de cima para baixo, esquece. Engraçado que há uns 21 anos atrás, eu participei de um evento onde eu ouvi um termo que eu achei muito interessante e que eu nunca mais ouvi, que era norte único compartilhado. E eu achei interessante isso. O que é esse norte único compartilhado? Tem muito a ver com o lance do propósito. É a empresa, a cultura da empresa. Existir um norte definido que seja compartilhado por toda a organização, por todas as pessoas que fizerem parte dessa organização. Então, eu acho que só a matemática de você ter um percentual relacionado ao desempenho individual, um percentual relacionado ao desempenho coletivo, isso ainda é pouco.
tem que haver um compartilhamento de propósito também, que, como você trouxe aí, tem que estar relacionado com a cultura, mas isso tem que estar na essência, isso tem que ser transpirado, respirado dentro da empresa, dentro da organização. A organização ela E tem que ter isso, isso tem muito que fluir, forte. E, tem que fluir na empresa. né, inclusive nessas reuniões de pitch de time e tal, de sprint de início de semana, por exemplo, eu já fui convidada para fazer desenvolvimento de líder de time de vendas, em que se pedia para desenvolver colaboração, trabalho em equipe e tudo mais, aí vinha, desenvolvia, fazia todo um trabalho de colaboração. Aí chegava lá na reunião de sprint, por exemplo, porque fulano fez tanto e ciclano fez menos. Vamos lá, vamos ver quem faz mais. Porra! Então, não quer fazer isso? Não pede para eu trabalhar outra coisa, né? Pede para eu trabalhar a competição, então, que vai dar mais resultado. Porque senão as pessoas elas vão lá, elas vão me ouvir, aí eu vou ficar pensando, muito legal, né? Olha a louca aí falando isso, mas ela nem sabe da minha realidade, né? Não é que Pois então, é. a empresa quer ser de uma forma, mas age de outra. E aí eu me lembrei dessa frase que tu falou lá, que tu colocou, inclusive, que foi o início dessa live aqui, né? Que se tu quer ser se tu és um líder, tu não precisa ficar dizendo o que é, né? Se tu és alguma coisa, tu não precisa ficar dizendo o que tu és. E isso vale para qualquer coisa. E a gente não é aquilo que a gente quer ser, né? A gente é aquilo que a gente consegue ser. A gente quer ser muita coisa. E aí, muitas vezes, a gente fica falando, sou isso, aquilo, como forma de repente... Sabe aquela mentira que de tanta gente afirma acaba virando uma verdade? E muitas vezes é aquela intenção de a gente ficar falando, vai que um dia vire verdade. E pode ser que vire mesmo, mas para isso tem que treinar. A gente se torna bom naquilo que treina mais. E eu lembro sempre da teoria do Outliers, que é a teoria das 10.000 horas. Para eu virar especialista em alguma coisa, eu preciso treinar 10.000 horas e treinar de forma inteligente. 10.000 horas. E é claro que eu não fiz essa conta de cabeça agora, em algum momento eu já fui para o papel e fiz essa conta. É treinar 3 Sério, horas eu comecei a por dia. pensar aqui. É treinar 3 horas por dia durante 10 anos. E aí, inclusive, o Fred, ele fala que o maior erro das pessoas não é, achar que... não é saber das coisas, não é conhecer, é achar que sabe. É muita gente, por exemplo, sair de uma faculdade, achar que sabe. Por exemplo, sair de uma universidade de administração achando que sabe administrar alguma coisa. Saindo de uma faculdade de psicologia, por exemplo, achando que conhece muito de gente. Conhece a teoria. Mas, cara, vai praticar. A gente se torna bom naquilo que treina mais. Não é aquilo que se conhece. É aquilo que a gente treina mais. É o que a gente faz com que se conhece. Por exemplo, venda. Eu sou um bom vendedor, não é só porque eu estudei venda. Porque, sim, vendedor tem que estudar também, né? Não é porque eu estudei venda, é porque eu pratiquei. Eu conheço de gente, eu sei a necessidade do meu cliente, eu entro lá na cabeça dele. Porque houve uma época que eu virava vendedor quando nada mais na vida dava certo, né? Ainda Nada tem, mais na viu? vida dá certo. Nada mais na vida Ainda dá certo, eu vou tem. virar vendedor. E é Nenhuma mãe técnica. se orgulha. Nenhuma mãe se orgulha de dizer que o filho é vendedor. Não, meu filho é médico, meu filho é advogado. Seu filho é o quê? Meu filho é vendedor. Ela vai tentar achar um nome, né? Ele é E é consultor de uma arte. expansão, É ele é uma arte. executivo de negócios. Pois é uma arte que exige muito conhecimento, muita técnica. O diferencial competitivo de um vendedor está no quanto ele consegue absorver de conteúdo, tanto teórico, quanto ele consegue observar na prática como são os comportamentos das pessoas, como ele consegue colocar isso em prática. E eu vou dizer, a maior parte dos milionários do mundo são vendedores. São pessoas que começaram vendendo e conseguiram crescer aonde
cresceram porque dominavam técnicas de vendas. Não importa o que você faça nessa vida, todo mundo é vendedor. Você precisa vender. Quem são os médicos que mais estão ganhando dinheiro? São os que melhor sabem vender seus tratamentos, suas consultas, e médicos, os advogados, os dentistas, enfim, fisioterapeutas, todos, seja lá qual for a área, todo mundo pode ser tecnicamente muito bom, mas até quando eu dou mentoria em startup, eu sempre eu dou aulas para um projeto de aceleração do Sebrae, e eu sempre começo a aula falando o seguinte: que nada adianta uma ideia brilhante se você não conseguir vendê-la para alguém. Assim, tudo não adianta. Quem seria Elon Musk, né? E, e por falar em Elon Musk, tem a ver até com o que você acabou de falar agora, voltando para a questão da liderança, você vê a questão do propósito da organização e você vê o rebuliço que deu no Twitter quando o Elon Musk comprou o Twitter. Deu um rebuliço entre os funcionários do Twitter que não compactuavam com o modo de pensar dele e tá um terror. Não só pela questão de vai ter demissão, não vai, mas de linha de pensamento. Você vê um líder, não é nem para dizer que é um líder, ele é o dono, né? Não necessariamente ele está liderando diretamente lá aquelas pessoas, mas quando você pensa na organização como um todo, quando você pensa num propósito de organização, numa cultura organizacional, pô, chegou um cara que a cultura, a visão dele não é compartilhada por mim, não compartilha a visão que ele tem, e ele agora ele comprou a empresa que eu trabalho, caramba, já não estou me sentindo mais tão confortável aqui. E sabe que isso vem muito de encontro, assim, aquela cadeira que eu ocupo na vida, né? E aí eu vejo muita gente, por exemplo, desabar quando é demitido de algum lugar, como se aquilo fosse a sua própria vida. Aquilo ali é um trabalho, não é? E faz parte da carreira, não é a vida. A gente precisa se engajar com o lugar que a gente está, mas tomar aquilo como um aprendizado para a nossa vida. E se eu, por exemplo, e esse choque de cultura, e muitas vezes ele dá problema mesmo. Eu já vi muita empresa ter que demitir muita gente, ou muita gente pedir demissão em massa, assim, por causa de choque de cultura mesmo. E tá tudo bem. E a vida não acaba aí. A vida não acaba aí. A vida, ela continua. E aí tem muita gente, por exemplo, que fica estagnado no lugar porque acha que vai ficar ali o resto da vida, sabe? E aí eu fico muito preocupada, por exemplo, quando alguém fala ou responde alguma pergunta no sentido... quando alguma empresa faz alguma pesquisa e pergunta: você trabalharia aqui o resto da sua vida? E aí alguém responde que sim. Caramba! A vida, assim, ó, ela muda, a vida evolui, sabe? E aí isso significa, se essa empresa acabar em algum dia, a tua vida vai acabar também, precisa evoluir, sabe? E aí, evolução, os líderes estão evoluindo, né? Então, ter a intenção de evoluir também faz parte desse processo de evolução. Com a pandemia, aquele estilo de liderança, comando e controle caiu por terra. Toda aquela falha de processo que tinha veio à tona. Todas as merdas que tinham ali, que ficavam debaixo do tapete, né? Vieram para cima. Vieram para cima e começaram a aparecer. As pessoas tiveram que mudar. As pessoas tiveram que se adaptar. E teve muito mais gente que teve facilidade nesse processo. Tiveram outras pessoas com mais... E teve gente, aquela coisa, não, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Cara, assim, ó, foguete não anda para trás, né? Assim, a gente só anda para frente, não anda para trás, não vai voltar. Ah, tem que voltar ao normal. Não existe mais voltar ao normal, é agora. O normal é o estado que a gente está. E amanhã vai ser o normal de amanhã. E ano que vem, o normal do ano que vem. Eu acho muito engraçado. Independente da pandemia, né? A gente evolui. Independente de pandemia, não é para voltar ao que era antes. É retrocesso. Em qualquer circunstância, é retrocesso.
E eu acho muito engraçado quando as pessoas, e tem muita gente que me pergunta, às vezes, em live, ou em entrevista, ou em alguma palestra, alguma coisa, como que vai ser o mundo do trabalho daqui a 5 anos? E, pô, não sei, não sei, né? Tá Não sei. impossível prever 5 anos hoje. Vamos. Hoje é uma eternidade. Antigamente, a gente fazia planejamento para 5, para 10 anos. 5 anos agora é uma eternidade. É impossível E responder. vamos viver um ano de cada vez, né? O que a gente tem que ter na cabeça? Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. É agora. E aí eu já vi no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, no mundo pessoal também. Quando tiver um fogão melhor, eu vou cozinhar melhor, né? Quando eu tiver um computador melhor, eu vou fazer uma melhor planilha, sei lá, né? Quando eu tiver uma sala melhor, eu vou trabalhar mais. Quando eu tiver Caramba, uma eu cama sou isso. melhor, eu vou dormir mais. Não é depois, é agora, né? Esse Quando dia não eu vai chegar comprar um carro nunca. novo, serei mais feliz. Felicidade é agora, já nesse momento. Fazer o melhor que pode com aquilo que tem agora, inclusive no trabalho. Então, Perfeito. viver no futuro, e é por isso que as pessoas estão mais ansiosas. Mas não é porque ficaram ansiosas por causa da pandemia. Tudo aquilo que a pessoa tem dentro, ela se intensificou, né? Só acelerou. Então, quem era Exato. ansioso ficou Ninguém mais. se transformou, Ninguém ninguém mudou. A essência é a mesma. é a mesma. Então, não é que elas ficaram mais ansiosas, elas estão mais. E aí, de repente, virou uma coisa de ter que consumir mais conteúdo e mais, e mais, e mais. Não é mais, né? É só porque viver um dia de cada vez, o agora. O mundo está incerto mesmo, mas não é porque ele está incerto agora. Ele sempre foi incerto. Ele só está um pouco mais, mas ele sempre foi. Exatamente. Pois, eu acabei de lembrar de um filme que eu acho muito bacana, é um filme de comédia até. O título dele em inglês é Office Space. A tradução para português é péssima, é Como Enlouquecer Seu Chefe. Não tem nada a ver, assim, é ridículo e não tem nada a ver com o enredo do filme mesmo. Mas é um filme muito interessante. Ele é do Mike Judge. Mike Judge, ele é o diretor de um desenho da MTV chamado Beavis and Butthead, que era um desenho de dois adolescentes, roqueiros. Mas ele é um cara muito crítico, esse Mike Judge. E esse filme é muito interessante. Ele mostra um ambiente corporativo e coisas do dia a dia e um conflito com a liderança, mas um conflito muito forte. E claro que depois os caras, enfim, cometem crime e tal. Não é um filme não é uma aula, tá, gente? Não é uma procura da felicidade. Não é, não é um fome de poder. Não, não. É uma sátira, é um filme de comédia, tá? Mas assim, ele é muito interessante porque tem até a figura do Milton, que é um cara que, se a empresa pega fogo, ele fica lá dentro e pega fogo junto, entendeu? Então até essa figura aí tem vários estereótipos, assim, é muito interessante. Eu não sei dizer se esse filme está disponível em algum streaming, né? Não sei, vou pesquisar. Mas, inclusive, se tiver, eu vou botar no link do post, né, do podcast, né, vou colocar lá o link do podcast. Mas é um filme que faz muito tempo que eu assisti, vale a pena assistir. Inclusive, até tem uma historinha paralela de uma a namorada do cara desse que trabalha nessa empresa, ela trabalha numa lanchonete e o gerente dela está reclamando com ela porque ela não está usando broches o suficiente, porque quanto mais broches você usar, você mais está passando para os clientes que você é uma pessoa feliz. Então ele chama ela no canto para reclamar porque ela não está usando broches o suficiente. Então, assim, o filme inteiro, cara, é uma grande, mas é genial esse filme. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Recomendo demais. Se não encontrar nos streams, se não tiver link, procurem, gente, porque quando a gente procura na internet, a gente acha tudo, tá? Então, eu não vou dar os caminhos aqui, mas se não tiver disponível em lugar nenhum, procurem, até no YouTube, de repente, quem sabe, às vezes a gente acha filmes completos no YouTube, não sei. Mas se eu encontrar, eu vou colocar no link do post do podcast, vou colocar no link do post do YouTube,
Então, para vocês assistirem, que esse filme é genial. Genial. Estamos chegando pertinho aqui do final, quer dizer, a gente ainda tem muito pano para manga, né? Na verdade, eu queria trazer de volta uma coisa que você trouxe lá mais no começo, mas você falou bem rapidinho, a questão do pessoal e do profissional, né? Que eu acho que isso é bem relevante quando a gente trabalha com liderança, né? Porque liderança é um estado, né? E existem vários aspectos, né, que interferem na liderança e existem vários aspectos onde a gente pode e deve exercer liderança. Eu queria ouvir um pouquinho o seu ponto de vista sobre isso. Sim. Quando a gente fala de liderança, e aí eu fiz esse trocadilho aí, né, de liderança de propósito, é na vida. E quando fala na vida, é na vida pessoal e na vida profissional. Tem diferença? Pensa que a pessoa da vida profissional é a mesma pessoa da vida pessoal. Por quê? O teu comportamento é teu. Eu trabalhei com recrutamento e seleção há muito tempo. E aí, em entrevista, por exemplo, quando a pessoa falava assim, né? Na minha vida pessoal, lá eu sou mais impulsiva e tudo mais, mas no trabalho não. No trabalho eu sou mais calma, isso, aquilo, blá, blá, blá. E, cara, tu és impulsivo na vida pessoal, tu pode ser controlado na vida profissional. Contido. Mas é impulsivo igual, porque comportamento ele é teu e ele vai contigo onde tu for. Então, separar. A tua vida pessoal, ela interfere na vida profissional, a tua vida profissional interfere na vida pessoal, e é aquela velha história de, a vida pessoal não pode interferir na vida profissional. Ela vai interferir, somos seres humanos e seres íntegros. Então, cabeça, tá aqui, ela é uma só, ela vai onde a gente for. O que a gente faz é abrir lacunas para resolver este problema e trabalhar em ambientes hermeticamente fechados. Não é isso que se fala na área de vendas? Cada situação a gente trabalha como se uma situação hermeticamente fechada. Cada não, ele fica aqui, né? E aí a gente vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo e assim por diante. Então é isso que a gente trabalha, mas o nosso comportamento é nosso comportamento. E se eu quero ser um líder melhor, Cris, como que eu engajo melhor o meu time lá dentro da minha empresa? Olha para a tua vida lá, ó. Como tu estás engajando o pessoal da tua vida aí, né? Lá nos teus objetivos. Como que tu engaja o povo da tua família aí a manter a casa organizada? Quais as competências que tu tens que usar aqui? Porque são essas que tu vais usar aqui, as mesmas. Não tem diferença. Só que aqui, qual que é a diferença aqui? A visão. A visão é diferente. A missão é diferente. Os valores são diferentes. Mas aqui, as competências, elas são as mesmas. O destino é diferente. Mas as competências, elas são iguais. Aqui, as pessoas, elas andam para um destino. Aqui, para outro destino. Mas as competências, elas são iguais. Então, se eu quero, por exemplo, ser mais organizado no meu mundo profissional, seja mais organizado lá na tua casa. Abre teu guarda-roupa. Seja mais organizado ali. Automaticamente, isso vai se transbordar. Vai se transbordar lá para o trabalho. Vai se transformar lá para a companhia. Eu quero ouvir melhor as pessoas. Eu preciso ouvir melhor as pessoas lá no meu trabalho, porque alguém me deu um feedback que eu tenho que ouvir mais. Cara, começa em casa. Né? Treine mais em casa. A gente se torna bom naquilo que treina mais. Então, treine mais em casa. Todas essas competências que eu preciso treinar na vida, que eu preciso lá na minha companhia, treine em casa. E aí leva para lá, porque daí fica mais fluido. Eu não preciso gastar energia para poder fazer algo diferente. É meu. E é meu e vai comigo para onde eu for. Então, essa história de, por exemplo, liderança. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando eu falo de liderança é mundo corporativo. Aqui a gente está falando de cargo. Cargo, eu falo de mundo corporativo. Liderança, eu falo da vida. Então, quando eu falo liderança da vida, eu lidero com a intenção de liderar.
E para eu liderar com a intenção de liderar, eu preciso saber o que eu preciso fazer para liderar pessoas, para influenciar pessoas, para entender de pessoas. Inclusive, o Fred Kaufman, ele fala das 3 dimensões do negócio, que muitas vezes do negócio ele fala do mundo corporativo e na vida também tem, né? Ele fala da dimensão do eu, aqui, que é a dimensão que muita gente esquece, que é a dimensão do bem-estar, do propósito, da felicidade, de valores e tudo mais. E as pessoas se concentram na dimensão do nós, do relacionamento, e na dimensão do isso, que é a dimensão de processo, sistema, alocação de recurso, etc. Isso é no negócio e na vida também. Alocação de recurso em casa, sistema em casa. Como que eu faço as pessoas lembrarem de fazer a tarefa? Como que eu faço as pessoas lembrarem de fazer as coisas que tem que fazer? Passo para organizar a casa. Isso tudo aqui é sistema, processo. Isso aqui é aqui também. Só que eu uso recurso diferente. Eu uso sistema diferente. Eu uso coisas diferentes aqui, né? Mas tudo que eu preciso muscular mais aqui, como que eu faço para melhorar no meu trabalho? Começa pequeno. E aí vem lá, aí eu lembrei do Stephen Covey, né? Lá do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Think Tank. Para eu me tornar grande, eu tenho que começar pequeno. As grandes coisas, elas começam pequenas. Uma grande construção, ela começa com tijolinho, ela começa com uma fundação. Ela não vem pronta, né? É um tijolinho em cima do outro, né? Então, se eu quero me tornar grande em alguma coisa, se eu quero me tornar um grande ouvinte, eu tenho que começar pequenininho, ouvindo primeiro uma frase, 5 minutos, que seja, sem falar nada, né? Segurando a língua aqui, né? A ânsia de falar. E aí vai musculando e abrindo cada vez mais. É isso. Muito bom, muito bem. Estamos chegando no fim aqui agora, então. E antes de te agradecer, eu queria te pedir uma dica ou dicas de conteúdos, né? Dicas de livros, ou canais que você possa sugerir. Claro, a gente falou aqui, citou bastante o Fred Kaufman, então acho que não pode deixar de citar esse livro fantástico, né, que é Inclusive, o... eu trouxe algumas referências aqui que eu uso, né? Eu uso no Aham. mundo corporativo e todos os livros eu faço sempre o link da vida, né? Como que faz isso para a vida? E é claro que o primeiro é dele, É o Fred Kaufman, Liderança e Propósito. liderança e propósito. O do Rancharan, execução, muito bom. O do John Maxwell, os 5 níveis de liderança, as 4 disciplinas da execução, os 5 desafios das equipes. Aqui vem a pirâmide de Lencioni, aqui onde tudo começou a se falar sobre confiança, né? Aqui a base da pirâmide de Lencioni é a confiança, até o resultado, que é o topo da pirâmide. E tem um livro que eu não trouxe para cá, mas eu quero indicar aqui. Não lembro o nome da autora, mas eu prometo que assim que a gente acabar aqui, eu vou te mandar uma foto do livro para tu colocar o título dele aí na legenda ou nos canais aí que tu for divulgar. Uhum. É os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Caramba, forte. Esse livro é um livro assim que me fez repensar muita coisa depois que eu li, e eu trago muita fala dele, e principalmente do maior arrependimento das pessoas antes de morrer é não terem feito aquilo que queriam fazer por causa da validação de outras pessoas, para fazerem o que os outros queriam que elas fizessem. E, gente, lá no leito de morte não tem mais o que fazer. Lá é, tipo, esperar acabar a vida. Agora a gente pode fazer alguma coisa. Agora dá para fazer alguma coisa. Agora dá para liderar ainda a sua vida de propósito. Dá para fazer o que se quer. Agora, não lá na frente. Então, esse livro aí vai de brinde depois. Eu vou te mandar aí. Valeu, muito bom, pessoal. Todos esses livros aí você encontra na biblioteca de vendas do Shark, que eu coloco sempre os links, todos os livros que a gente indica, eu sempre coloco o link para comprar.
Putz, eu sou fissurado por livro, eu tenho dezenas de livros aqui também, devoro. Gostaria de ter mais, sabe quando você tem livro que você às vezes compra 3, 4 livros e fala, cara, mas eu queria ler tudo ao mesmo tempo. E fica com aquela ansiedade assim, de ler. Cara, o quanto isso abre a mente. Muito obrigado, Cris, por esse papo, foi fantástico. Fala aí pro pessoal os seus canais, onde é que as pessoas te encontram, né? Quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar, onde é que elas te encontram? Aqui no meu Insta tem aquele linkzinho que a gente coloca na bio ali, né? Ali vai para o meu site, vai para o meu e-mail, vai para o meu WhatsApp. Então, fica à vontade, me chama aqui. E é isso Bacana. E o aí. seu Insta é? E qual é o seu Insta? Crisfaria.crisfaria. @crisfaria.crisfaria. Perfeito. Cris, muito sucesso para você. Conta sempre comigo, tá? Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Fiquem em paz. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.